Fala, meus queridos! Como vocês estão? Espero que estejam maravilhosamente bem. E sem enrolação, vamos para o nosso tema do vídeo, marcação a mercado. Hoje você vai descobrir que dá para perder dinheiro também com as rendas fixas, né? Isso talvez seja uma novidade, mas eu vou te explicar bem direitinho que, na verdade, isso não é algo novo. Isso já acontece nos Estados Unidos e é apenas a forma como a gente está vendo a marcação desses ativos. Pode ficar tranquilo, não se desespere. É um tema polêmico, inclusive muitos assessores de investimento já têm ligado para os seus clientes ao longo desses últimos meses, porque as corretoras liberaram um termo onde você ainda pode visualizar na modalidade antiga, onde você não vê essas variações nos seus títulos de renda fixa. E é isso mesmo, a renda fixa ela também varia, assim como a renda variável. Isso pode parecer um pouco contraintuitivo, mas eu já vou te explicar como é que funcionam esses mecanismos de forma bem simples, então você vai sair daqui entendendo tudo a respeito de marcação a mercado. Primeiro vamos entender ali como é que funciona a marcação dos títulos de renda fixa. Você está acostumado a ver o que a gente chama de marcação na curva. Então você comprou um título que paga 12% ao ano, um título pré-fixado, pode ser um CDB, por exemplo, ou um tesouro pré-fixado, e você vai ver esse título subindo, 12% ao ano, praticamente 1% ao mês. Tudo muito tranquilo. Vamos supor que você pegou esse título com um vencimento ali de 5 anos. Você vai ver isso acontecendo com muita tranquilidade. Mas se você for tentar vender esse seu CDB antes do prazo de vencimento, ele é vendido com a marcação a mercado. Então você vai começar a ver esse tipo de volatilidade. Por que muita gente fala que você não pode vender CDBs antes do vencimento? Na verdade você pode, mas geralmente você sai com prejuízo. Por dois fatores. O primeiro é que a corretora cobra pela intermediação desse título, ela recompra esse CDB de você e ela revende no que a gente chama de mercado secundário. Inclusive tem algumas oportunidades boas de investimento. Isso vai ser o tema de um outro vídeo, como aproveitar oportunidades do mercado secundário. Quando você vende, a corretora ela faz essa intermediação. Então ela compra o título e ela revende isso no mercado secundário. Só que ela precisa revender por um preço competitivo. Então vamos supor que você comprou esse teu título de 12% ao ano. Passado um ano, você quer revender esse título. E ainda faltam 4 anos para o vencimento dele. Só que quando você for tentar revender, você observa que para pegar outros títulos ali de 4 anos, você tem a possibilidade de pegar títulos pagando 14%, 15%. Você percebe que a taxa do seu título não é competitiva. Você tem um título que paga 12%, ainda falta 4 anos para o período de vencimento, e quando você acessa ali o mercado, você vê que tem outros títulos com prazo de 4 anos pagando muito mais do que o seu. Por uma lógica, o que aconteceu com esse teu título? Na verdade, ele se desvalorizou e a gente chama isso de deságio. Quando você, para revendê-lo, a corretora ela tem que fazer um ajuste nessa taxa, por isso que ela cobra um valor de ti para ajustar essa taxa. E, na verdade, você está pagando um prêmio para quem for comprar isso. Então, quando a pessoa compra esse título, ela na verdade precisa de uma taxa competitiva e você paga para construir essa taxa competitiva a ponto de que isso tenha liquidez. Tem outros investidores interessados em comprar o seu título. Na prática, é como se você transformasse o teu título de 12% ao ano num título de 14% ou de 15% na hora que você vende ele, para que ele seja exposto no mercado secundário. Vou mostrar isso para vocês via planilha, para isso ficar bem entendido, ali a parte matemática por trás disso, mas quero contar um pouco do contexto, que vai chegar janeiro, a CVM ela já aprovou uma lei onde as corretoras devem colocar ali a marcação na curva, e você vai começar a observar esse tipo de volatilidade em títulos como debêntures, que é crédito privado, quando você empresta dinheiro para uma empresa, CRIs e CRAs, que também é crédito privado, e os famosos títulos do Tesouro Direto, Tesouro Inflação, Tesouro Pré-fixado. Você vai começar a ver uma volatilidade. E talvez em janeiro você veja uma grande queda nos teus ativos. Se você tem um título de tesouro inflação com prazo longo ali para 2040, 2050, 2060, pagando inflação, que é IPCA, mais 4,5% ou inflação mais 5%, por enquanto você está vendo a marcação dele na curva. Então, uma marcação bem suave, ladeira acima, pagando os cupons ali da parcela pré-fixada, se ele for um tesouro inflação com cupons semestrais, né? E agora você vai observar que tem ali outros títulos com o mesmo prazo do teu pagando muito mais, pagando IPCA mais 5,5%, IPCA mais 6%. Então, quando você tentar revender esse título, você vai sentir esse peso da marcação a mercado. O inverso também pode acontecer. Vamos supor que você pegou e comprou agora um título para 2060 do nosso Tesouro Inflação com a taxa de IPCA mais 6%. Uma taxa excelente, pensando na aposentadoria. E vamos supor que o Brasil passou por uma fase boa, 2 anos com uma inflação um pouco mais baixa, redução da taxa de juros e redução também do prêmio ali em cima do Tesouro Inflação. Quem for comprar esse tesouro daqui a 2 anos, vamos imaginar que só consiga uma taxa de IPCA mais 4,5% ou IPCA
IPCA mais 5. O teu título, que é de IPCA mais 6%, sofreu um ágio, então ele se valorizou. Você consegue vender isso com lucro. Inclusive, já fizemos operações desse tipo com os clientes durante a pandemia. Quando o juros estressou muito, a gente comprou alguns desses títulos, depois os juros deu uma folga, isso falando do juros futuro, que é a nossa Selic, lá no futuro, e quando ele deu essa folga, a gente conseguiu revender. Tem algumas situações com 7% de lucro, 10% de lucro, e para alguns clientes que pegaram ali no ponto exato, chegou a 12% de lucro. Então você começa a observar que essa nossa renda fixa, ela tem uma variação. Eu já vou mostrar como é que isso funciona de forma gráfica aqui pra gente. Vou mostrar aqui para vocês o gráfico de como é que isso funciona. Diferença de marcação na curva e a nossa marcação a mercado. A nossa marcação na curva é essa linha em laranja. Então você observa como ela é bem suave. É só a gente imaginar o nosso título de 12% ao ano. Ele está ali rendendo 12% no primeiro ano, no segundo ano 12%, no terceiro ano 12%. Então aqui você consegue ver a variação positiva desse título. A nossa marcação a mercado, você vê quanto que ele está sendo negociado naquele exato dia. Então se a gente começar aqui bem no início do gráfico, ali em 2017, por exemplo, você vai ver que ele teve uma leve valorização, aí chegou ali pelo mês 6 de 2017, nesse ponto aqui ele teve uma queda, algum momento ali específico da economia, talvez greve dos caminhoneiros ou Joesley Day, né, algum evento específico que fez com que a curva de juros disparasse. Então quando a curva de juros sobe, os títulos eles tendem a cair, então você vê que ele sofreu um deságio nesse ponto, e depois a situação voltou a ter um ágio. Então aqui ele poderia ter vendido esse título com lucro, porque outros investidores não conseguiriam. É um título que tivesse ali a mesma rentabilidade. Então ele se torna um título raro no mercado. É só a gente imaginar, por exemplo, esse ano teve títulos pagando 16,6%, CDBs com prazo de 6 anos. Esse é um título que você provavelmente não consegue pegar no momento que você está vendo esse vídeo. Se conseguir, é sinal que a coisa complicou bastante nesse período. Mas esse é um título que se valorizou. Hoje, se a gente for cotar no mercado, vai ver cotações ali pagando 15%, 15,2% para o mesmo período. Então um título de 16,6 é um título sensacional. A gente teve uma valorização nesse título específico. Então essa curva em preto mostra toda essa volatilidade ali do nosso mercado e como o preço ele está variando. Então você pode observar que os títulos eles começam aqui em conjunto. Na verdade, a marcação desses títulos ela começa com a linha preta e a linha laranja em conjunto, e elas também terminam em conjunto. Então é só uma forma de visualização no meio desse caminho. No final, elas sempre terminam da mesma maneira. Elas se conectam de maneira igual. Até porque no final, se você tenta vender esse título, o pessoal já sabe quanto praticamente que ele vai render, já não existe mais incertezas no mercado, esse período é muito curto. Então elas sempre começam no mesmo ponto, essa daqui vai variando bastante, essa daqui segue uma linha reta, enquanto essa está variando, e no final elas se conectam no mesmo ponto. Falar um pouquinho do desespero que talvez esteja acontecendo ali nesse nosso período específico. Não se desespere ali em janeiro. Muitos assessores, inclusive, para evitar esse tipo de desespero, já estão pedindo para os clientes assinarem um termo que a marcação continua sendo a marcação na curva, para não ter esse impacto negativo de perdi dinheiro. Mas no final elas tratam da mesma coisa, né? Então você pode querer enxergar quanto teu título vale naquele dia específico ou não se preocupar com isso. Se você é um investidor de longo prazo, você comprou aquela taxa para carregar até o final, então você não quer saber das variações no meio do caminho. Isso não interessa, esse tipo de volatilidade para o teu portfólio. Então você prefere ficar tranquilo e nesse caso faz muito sentido você assinar esse termo. Eu, para minha conta pessoa física, por exemplo, eu resolvi assinar. Eu falo, não, os títulos de renda fixa eu quero para carregar até o final. Não vou tentar operar com renda fixa, vender isso com ágio ou vender isso com deságio para tentar aproveitar outro título, compro para receber ali aqueles juros do dinheiro que eu emprestei. Renda fixa é sempre um dinheiro emprestado. Agora, se você quer ver a realidade de quanto aquilo vale naquele dia, essa vai ser a nova marcação. Isso não é algo novo. Nos Estados Unidos funciona exatamente da mesma forma. Vou pegar aqui, por exemplo, para vocês um ETF dos Estados Unidos, que é o nosso TLT, que pega títulos do Tesouro longos, né? Tô digitando aqui no Google. Então vocês podem trocar aqui a câmera para a gente conseguir enxergar dessa forma. Beleza, ó, digitei aqui no Google TLT ETF. Olha o título dele. Shares mais do que 20 anos dos Treasury Bonds, que é o Tesouro Americano. Olha como ele tem a volatilidade nesse ETF. É um título de renda fixa, é o título mais seguro do mundo, o Tesouro Americano. Então, isso já é algo muito comum, você não deve se desesperar. Nos Estados Unidos, a taxa de juros subiu muito. Então, se você olhar num prazo de uns 5 anos, você está no negativo ainda. Isso teve volatilidade, subiu e posteriormente caiu.
Então essa é uma forma mais madura de a gente conseguir enxergar rendas fixas. Isso quer dizer que o mercado brasileiro ele está amadurecendo. Vejo isso como um ponto positivo. Não se desesperem, não briguem ali com o assessor de investimento que vocês têm, mas vocês vão começar a enxergar algumas realidades dos títulos de renda fixa, que na verdade eles podem também se valorizar ou desvalorizar. Acredito que é isso. Se ficaram com alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. Já segue ali o canal do Rafa, pra gente conseguir crescer isso pra caramba. Quero colocar cada vez mais energia no canal do YouTube, porque acho que é um conteúdo que fica mais permanente. Me siga ali no Instagram e se tiver curiosidade a respeito de mais pontos do meu trabalho, acesse o site que vai estar ali na descrição. Lá tem várias informações, gosto de construir também algumas ferramentas pra gente por lá. É isso. Um forte abraço e vamos que vamos!